Fui preso em flagrante. E agora? Pessoal, vim aqui esclarecer alguns pontos em que familiares têm dúvidas, tá? E eventualmente algum cliente também sobre prisão em flagrante. O que acontece, tá? Que curiosidades tem sobre essa prática aí? Então vamos lá. Prisão em flagrante quando a pessoa supostamente acabou de praticar um delito ou então é flagrada no momento em que está praticando esse suposto delito, tá? A pessoa não foi condenada ainda, não passou por um juiz, não saiu sentença condenatória. É o momento inicial ali em que a pessoa é conduzida para a delegacia. Bom, normalmente polícia militar vai fazer essa condução, vai levar esse suspeito para a autoridade policial, que é o delegado, e lá vai proceder com esse trâmite, tá? A autoridade policial vai ouvir as testemunhas envolvidas, vai interrogar o conduzido também, lembrando que esse conduzido tem direito a permanecer em silêncio, tá? É um direito constitucional, não produzir provas contra si. E aí a autoridade policial, identificando que houve a prática delitiva, vai lavrar a nota de culpa, tá bom? Lavrada essa nota de culpa, esse delegado, essa autoridade policial, vai ter duas opções. Dependendo do crime, ele vai ter duas opções. Então, se esse crime tem pena máxima que não supera 4 anos, nem envolve violência doméstica ou familiar, tá? Essa autoridade policial vai poder arbitrar a fiança, para que a pessoa recolha a fiança ali na hora mesmo e possa responder ao processo em liberdade, tá? Se esse crime tem pena máxima que supera 4 anos de prisão, aí não vai caber fiança. Como, por exemplo, tráfico de drogas, a pena é de 5 a 15 anos. Então não cabe fiança para tráfico de drogas e a autoridade policial vai ter que encaminhar essa pessoa, ou então um crime de roubo, tá? Outro exemplo. A autoridade policial vai ter que encaminhar essa pessoa para audiência de custódia. E aí o juiz, dentro de 24 horas, dá audiência de custódia. O juiz da audiência de custódia simplesmente vai verificar as condições pessoais desse conduzido, desse acusado, e vai identificar se ele tem condições de responder ao processo em liberdade, não oferendo risco à sociedade, ou não, se a prisão em flagrante tem que ser convertida em prisão preventiva, porque essa pessoa de alguma forma coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, ou ele coloca em risco a própria aplicação da lei penal, se há evidências de que ele está pretendendo fugir da cidade, do estado, enfim, tá? Essa é a circunstância envolvendo crimes em que a pena máxima supera 4 anos, ou para crimes que envolvam violência doméstica ou familiar, tá? Por exemplo, crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica, a pena máxima é de 3 anos, não supera 4 anos. Porém, o Código de Processo Penal veda que em delitos assim possa ser arbitrado fiança e prevê prisão preventiva. Então, o delegado, de maneira alguma, pode arbitrar fiança em suposta prática de violência doméstica. Ele tem que encaminhar o juiz da audiência de custódia. Por outro lado, prática de receptação, a pena máxima não supera 4 anos. Então, a autoridade policial, o delegado, ele pode sim arbitrar fiança para que aquela pessoa recolha a fiança naquele momento mesmo e responda ao processo em liberdade, tá? Então, é isso. Lembrando que no momento do flagrante, no momento da condução, é direito do conduzido entrar em contato com a sua família para explicar a situação e para explicar para onde está sendo conduzido, até para que a família possa entrar em contato com o advogado de sua confiança para ir até o local, tá bom? E basicamente essa pessoa, esse conduzido, não vai ficar sem suporte, não vai ficar incomunicável. Tem essa comunicação inicial com a família. Posteriormente, o advogado vai poder conversar reservadamente com esse conduzido, até para traçar essas estratégias de defesa, se ele vai permanecer em silêncio no interrogatório, se ele vai dar a versão dele, se é possível juntar algum documento ali imediatamente, tá bom? Então, esse suporte o conduzido terá, tá? A dica que eu dou nesse momento é o seguinte: colher informações sobre o que está acontecendo, né? O advogado vai até o local, vai até a delegacia para onde ele foi conduzido, analisa as declarações das testemunhas, dos PMs, enfim, e só depois vai conversar com o cliente para, já com essas informações prévias sobre tudo que está acontecendo,
traçar a estratégia defensiva. E aí, se eventualmente o crime, a pena máxima, supera 4 anos de prisão, o trabalho do advogado vai permanecer lá na audiência de custódia, em que ele vai juntar elementos para demonstrar para o juiz o seguinte: olha, ele tem sim condições de responder ao processo em liberdade. As condições pessoais dele não demonstram que ele oferece risco à sociedade, que ele oferece risco à suposta vítima, que ele está ameaçando, enfim, que ele vai destruir provas do processo. Não, nada disso. Esse meu cliente, ele tem condições de responder ao processo em liberdade e vai comparecer a todos os atos processuais. Posteriormente a isso, sairá a decisão na audiência de custódia, concedendo a liberdade provisória, tá, com medidas cautelares alternativas ou não, para essa pessoa responder ao processo em liberdade, ou então convertendo esse flagrante em prisão preventiva, tá? E a pessoa iria responder ao processo presa. Lembrando que dessa decisão da audiência de custódia cabe um habeas corpus para que o Tribunal de Justiça possa verificar se há ilegalidade nessa prisão preventiva. Se houver ilegalidade, vai expedir o alvará de soltura e essa pessoa que foi conduzida lá para a delegacia inicialmente e posteriormente fora decretada a prisão preventiva dela, vai finalmente poder responder ao processo em liberdade, comparecer nas audiências, enfim, e só ao final, se decretada uma sentença e transitar em julgado essa sentença que determinar uma pena de prisão em um regime semiaberto ou fechado, aí sim, só a partir desse momento, né, transitado em julgado, não havendo mais possibilidade de recurso, é que essa pessoa poderia ou poderá ser presa para cumprir finalmente essa suposta pena que ele for condenado. Tá bom, pessoal? Então, o esclarecimento sobre a prisão em flagrante foi esse. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, mandar no direct, tá? E eu estou sempre à disposição.